pessoal, vamos então ao nosso podcast de hoje e o tema é como entrar no mercado condominial. O mercado condominial ele deu uma expandida considerável nos últimos anos em virtude do boom imobiliário e das novas demandas de habitação que geraram a verticalização nos grandes centros urbanos. E com isso surgiram diversas oportunidades dentro desse mercado, como por exemplo, síndico profissional, administrador, gestor condominial, enfim, são várias carreiras que têm atraído a atenção de muitas pessoas. No entanto, muitas pessoas têm entrado nesse mercado sem uma mínima preparação ou sem um mínimo de cuidado, e isso tem gerado alguns problemas para os condôminos e também para essas pessoas que no decorrer dessa caminhada muitas vezes têm algumas desagradáveis surpresas. Antes da gente tratar exatamente de como entrar no mercado, eu quero aproveitar aqui e fazer um retrospecto da evolução desse mercado. Começando lá pelos anos de 1940, quando o mercado de condomínios começou a ser formado no Brasil, através do êxodo rural. Muitas pessoas saíram das cidades pequenas, cidades do interior, e começaram a migrar para as capitais, para as grandes capitais. E essa demanda, na década de 40, começou aí a criar um mercado, né, da construção civil. Foram nessas décadas que se formaram grandes empreendimentos em cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, né? E com o mercado da construção na década de 40, logo em seguida, passando alguns anos, sentiu-se a necessidade de regulamentação do mercado. Em 1964 nós temos aí a lei dos condomínios, a lei da incorporação imobiliária, que trouxe um norte, que já trouxe um arcabouço legal para a sindicância, para quem vai trabalhar nos condomínios e também para as construtoras e incorporadoras. Passou-se depois muitos anos, nós temos um outro marco dentro da legislação, que seria a aprovação do novo Código Civil em 2002, que trouxe novas referências para o mercado condominial. Agora, recentemente, em 2009, com a política do programa Minha Casa Minha Vida e também com a oferta de crédito imobiliário, houve um boom imobiliário, gerando aí novas construções e verticalização das cidades. 2012, aqui na nossa região, em Balneário Camboriú, foi o ano dos condomínios clubes. Muito lançamento de condomínios clubes, que são condomínios com algumas características especiais, que são a diversidade de áreas de lazer incorporada ao edifício. Em 2015, nós observamos que os condomínios passaram por uma revolução tecnológica, com muitos artefatos, com muitos equipamentos, com muita tecnologia embarcada. Portaria remota, medição de água e gás de forma informatizada, sistema de gestão financeira, controle de acesso, agendamento de áreas, enfim, uma série de tecnologia que estão sendo agregadas à gestão, os chamados condomínios tecnológicos. Agora, em 2019, nós temos observado essa tendência da terceirização da função de síndico, criando uma tendência de eleição nos condomínios por síndicos profissionais,
Mas o que seria um síndico profissional? O síndico profissional, apesar do nome profissional, ele não é uma profissão. Se dá esse nome para aquele síndico que não mora no condomínio. Então, síndico profissional convencionou-se que seria aquele síndico que não mora no condomínio. Então tem o síndico morador e o síndico profissional, onde o profissional é o síndico eleito, porém ele não mora no condomínio e muito provavelmente ele presta esse serviço em outros condomínios. É uma pessoa que na maioria das vezes vive dessa atividade, não tem outra atividade secular, vive dessa atividade, vive de honorários, né, que recebe em diversos condomínios, normalmente mais de um condomínio. Esta função do síndico profissional ou do síndico que não mora no condomínio, ou ainda o chamado síndico externo, ele está embasado legalmente lá no Código Civil, no artigo 1347, que diz que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por um prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. As suas atribuições estão descritas no artigo 1348 e são válidos tanto para o síndico morador quanto para o síndico profissional. Na Lei 4591 de 64, já previa também que o síndico poderia ser pessoa física ou pessoa jurídica estranha ao condomínio e que para esse trabalho, para essa função, será fixada a remuneração pela mesma Assembleia que o eleger. Então, dentro dessas duas bases jurídicas, nós temos aí o síndico, podendo ser morador ou não morador, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica, e em contrapartida, podendo receber remuneração por exercer esta função. Tá? Então, como entrar nesse mercado? A função de síndico não é regulamentada como uma profissão, então não existe pré-requisitos. Tá? E essa ausência de pré-requisitos, ela tem atraído muitas pessoas que se apresentam nas assembleias, muitas vezes têm um bom poder de convencimento e acabam sendo eleitos. Tá? E muitas vezes essas pessoas não têm um preparo básico e assumem ali responsabilidades que muitas vezes não estão cientes, como por exemplo a questão da responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, responsabilidade ambiental, trabalhista, previdenciária, tributária. Ou seja, o síndico, ele é o representante do condomínio, que é uma organização que tem várias responsabilidades perante a sociedade, perante o governo, perante os funcionários. Então, nós temos aí 6 responsabilidades diretas que o síndico assume quando é eleito. Responsabilidade civil, criminal, ambiental, trabalhista, previdenciária e tributária. Então, observe que não é pouca responsabilidade. E essas responsabilidades impactam, inclusive, na esfera patrimonial do síndico, porque ele pode responder com os seus bens e os bens da sua família por danos causados ao condomínio ou a terceiros decorrente de uma má gestão, ou até mesmo ter pendências por questões tributárias, previdenciárias, ou seja, ficar devendo ao fisco por negligência, por imprudência, por uma má gestão e ter o seu CPF aí ter várias complicações. Por isso é interessante, antes de entrar no condomínio, como se apresentar como um candidato a síndico profissional, ter um embasamento. Tá? E esse embasamento técnico
Hoje é muito fácil de se conseguir. Temos aí no mercado diversos cursos. Nós mesmos realizamos curso de formação de síndico aqui na região de Balneário Camboriú, mas o mercado tem várias ofertas de cursos presenciais, cursos online. O mercado também sempre está organizando aí workshop, livros, intercâmbios entre síndicos, muita informação na internet. Então, para entrar no mercado e se manter no mercado, é importante que a pessoa tenha uma predisposição para o aprendizado constante. Porque condomínio envolve várias áreas do conhecimento. É a área estrutural do prédio, é a área de lei sobre os direitos dos condôminos, direito de vizinhança, é a área fiscal, é a área de gestão, é a área administrativa e também a grande área de relacionamento, que é gerir as relações dos condôminos, gerir as relações entre os funcionários, enfim. Então, devido a essa gama de conhecimento, toda ela concentrada na figura do síndico, é interessante que o síndico, ou quem queira entrar no mercado de síndico, esteja disposto a aprender, né? E não existe aí no mercado um curso técnico, ou uma faculdade, ou uma pós-graduação. O que existe são cursos rápidos de formação, né? Mas que muitas vezes é apenas o primeiro passo, porque após realizar esses cursos a pessoa deve continuar a buscar sua formação através de workshops, através de leituras, tá? Isso é o básico, mas o que a gente tem observado é que muitas vezes as pessoas entram no mercado, fazem lá um cartão de visita, espalham nos condomínios, esperam ser convidados para a assembleia, às vezes são eleitos sem um mínimo de preparo, e isso pode gerar um grande prejuízo aos condôminos e também um prejuízo a esse síndico, a essa pessoa que se dispõe a prestar um serviço sem essa preparação mínima. Por que hoje os condôminos estão buscando um síndico de fora? Estão buscando um síndico profissional. Porque a relação de vizinhança nos condomínios estão cada vez mais difíceis de administrar. Pessoas tóxicas, relações doentias dentro do condomínio. Então, os condôminos têm buscado uma solução fora, né? Um profissional fora. Uma outra situação é que os moradores muitas vezes conhecem da responsabilidade de ser síndico e não querem colocar o seu patrimônio em risco. Os novos empreendimentos, condomínios clubes, condomínios tecnológicos, esses condomínios mais modernos, eles demandam um planejamento na gestão. E os condôminos também desejam, têm uma expectativa por resultados efetivos na gestão do síndico. Além da questão de trabalhar a manutenção preventiva, o síndico profissional ele é uma comodidade ao condomínio, uma vez que se a gestão não atender a expectativa, na próxima eleição basta não reeleger esse profissional, esse síndico, sem desgastar a relação, algo que aconteceria se se tratasse de um síndico morador, onde muitas vezes a questão de a não reeleição cria rusga e cria situação de relacionamento interno, feridas que ficam ali expostas por muito tempo. Já um síndico profissional, um síndico que não mora no prédio, se ele não for reeleito por incompetência, não fica essa situação de relacionamento, né, que normalmente acontece quando o síndico
é um vizinho. Se você pensa em entrar nesse mercado, então o primeiro passo é buscar conhecimento através de curso, workshop, leituras, enfim, buscar um embasamento técnico na área jurídica, na área de gestão, na área contábil. Tem que ter esses pilares e depois analisar o mercado, fazer uma pesquisa de mercado e buscar um nicho dentro do mercado condominial para atuar. Condomínios é muito amplo, o mercado de condomínio é muito amplo. Então, nós temos aí condomínios de todos os tipos. Temos os condomínios clubes, condomínios populares de várias torres, temos os condomínios comerciais, temos condomínios de alto padrão. Enfim, esses são alguns tipos, só para elencar, e cada tipo desse condomínio que acabei de citar, ele tem uma necessidade, tem uma característica. Então, por exemplo, um condomínio comercial, ele tem característica diferente de um condomínio clube. No condomínio clube, as pessoas estão lá para morar e se divertir. No condomínio comercial, as pessoas estão lá para trabalhar. Então, as demandas são diferentes. Você não vai ter uma situação de perturbação de condôminos finais de semana no condomínio comercial, mas a mesma situação não acontece, por exemplo, no condomínio clube, onde nos finais de semana as pessoas, os condôminos, normalmente recebem visita, parentes, amigos e desfrutam do clube, da piscina, da sauna, das áreas de lazer, criando às vezes atritos, criando às vezes demanda na gestão por má utilização das áreas comuns, merecendo ali uma atenção especial do síndico nos finais de semana. Então, cada condomínio tem uma característica. É interessante que você se identifique com um nicho, mas mais importante do que saber quais os condomínios atuar é ter ciência de quais condomínios não atuar. Isso é interessante porque existem condomínios que, se você se lançar síndico no mercado, eles vão te chamar. No entanto, as demandas desses condomínios tornam inviáveis a gestão de um síndico externo. Explico. Que condomínios são esses? São condomínios antigos, condomínios com muitas demandas de manutenção, condomínios que você já percebe pela fachada, pelo aspecto descuidado. Então, muitas vezes esses condomínios não têm aí um plano de segurança aprovado pelos bombeiros, condomínios de 20, 30 anos, que têm muitas demandas estruturais pendentes. Então, esse tipo de condomínio não tem perfil para síndico profissional. E se você aceitar trabalhar no condomínio desse, o risco é muito grande. Risco de acidente, o risco de você se queimar no mercado por uma má gestão, porque a expectativa é muito alta, as pessoas buscam nesse condomínio não um síndico, mas um salvador da pátria, né? Alguém que compense todos os anos de descuido e de negligência das gestões anteriores. Então, normalmente nesses condomínios existe uma demanda muito grande de manutenções acumuladas que não foram feitas, gerando um dispêndio, gerando uma necessidade de caixa, e essa necessidade de caixa vai exigir aí chamadas de capitais, e aí cria-se todo um problema, né, de arrecadação, controle de inadimplência e tudo mais. Então, esse tipo de condomínio não é interessante atuar. O interessante seria escolher uns nichos dentro de uns condomínios novos, condomínios de 5 a 10 anos. Então, esses são os condomínios interessantes para atuar. Condomínio até 5 anos, você ainda tem a presença muito forte da construtora. Condomínio de 10 anos, dependendo do porte do condomínio, são condomínios que estão ainda num bom estado de conservação e que permite com que o síndico possa fazer um bom trabalho e que, através desse trabalho,
ele consiga portfólio para atuar em novos condomínios. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos concluir por aqui. Só lembrando que para entrar no mercado condominial, o primeiro passo é você buscar preparação, buscar conhecer o mercado, depois eleger um nicho para atuar, e no próximo podcast nós vamos estar tratando de como preparar um plano de trabalho para apresentar na Assembleia e, como consequência, conseguir ser eleito, conseguir aí entrar no seu primeiro condomínio e iniciando uma bonita carreira pela frente, uma carreira na área condominial, uma carreira que dá uma certa liberdade de tempo, dá uma certa autonomia, e também uma carreira que remunera bem, uma carreira que agrega no conhecimento e no autoconhecimento. Obrigado. Se você gostou desse nosso podcast, dê o seu like, compartilhe nas suas redes. Um abraço, até mais.